Olá, seja bem-vindo aqui no canal. Se você é novo e não me conhece, sou o pastor Ariston Júnior e hoje nós vamos falar sobre libertação, o segredo da libertação. Então assista esse canal, assista esse programa até o final, porque vai ser chaves que nós vamos estar liberando sobre libertação, que é um assunto muito importante, é um assunto que precisa todas as igrejas abordar, porque tem muitas pessoas dentro da igreja, até pessoas em cargo de liderança, pessoas, até ministros do evangelho, que precisa de libertação. Para você entender, eu vou contar um pouco meu testemunho. Eu cresci em um lar evangélico. Eu sou da quarta geração. Meu bisavô se converteu, vem a minha avó, que hoje está com 101 anos quando estou gravando esse programa, a minha mãe e eu. Mas só que quando eu era jovem, quando cheguei na adolescência, mais ou menos 15 anos, me desviei. Comecei a beber, a usar drogas, a usar vários tipos de drogas. Mas quando eu cheguei com 22 anos, Jesus me libertou dos vícios. Mas antes dos 22 anos, eu já estava começando também a ser perturbado por demônios. Eu via vultos, ou eu andava num lugar onde eu morava, tinha muita trilha de mato, e nós andávamos na trilha do mato porque nós estávamos andando com as drogas para a polícia não pegar a gente. E eu começava a ouvir passos atrás de mim, vultos e outra série de problemas que acontecia ali. Mas aí Jesus me libertou das drogas e dessas perturbação. E na igreja que eu me converti, onde eu fui liberto, o meu pastor era muito usado na libertação. Caía quatro, cinco pessoas possessas em todo culto. Todo culto tinha lá quatro, cinco pessoas sendo libertas de espíritos malignos. E muitas dessas pessoas hoje são pastores, são presbíteros, são diácono ou diaconisa, são servos do Senhor fazendo a obra do Senhor. Mas passou por esse processo de libertação. E mesmo sendo convertido, como a igreja começou a crescer muito rápido, o pastor foi colocando pessoas para ser obreiros. Então, eu mesmo, no convertido, fui ungido diácono. Tem um pastor conhecido meu que também foi ungido diácono. Então, já mesmo no convertido, já sendo obreiro e ajudando esse processo da libertação na vida das pessoas. E como no convertido, nós gostava muito desse processo de libertação, de ajudar ali o pastor, e depois eu e os outros obreiros já estava ministrando libertação para aqueles que estavam cativos, enfrentando pessoas possessas mesmo, pessoas que eram possessas por, às vezes, legiões de demônios. E às vezes tinha pessoas, teve uma vez que um cara se manifestou na igreja com o espírito mal, jogou a cadeira longe e ele tinha 14 espírito mal, que nós vamos falar daqui a pouco sobre essa questão da possessão maligna. Mas o que eu fui percebendo com o tempo, tinha pessoas que no processo de libertação era realmente liberto, era livre, se tornaram obreiros, como eu falei agora há pouco, alguns pastores, diáconos, presbíteros, mas tem pessoas que não eram libertos. Tem pessoas que continuavam cativas, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, preso ainda por Satanás. E aí tinha uma questão: por que essas pessoas não eram libertas? E aí nós descobrimos sobre vínculos, pessoas que faziam pactos consciente ou inconsciente com Satanás. E também descobriam também o efeito das maldições hereditárias, das maldições que acompanham pessoas, que acompanham famílias. E eu quero te dar até um exemplo disso. Quando nós estava no Pernambuco fazendo a obra lá, numa cidade do interior do Pernambuco, a minha esposa estava dando uma aula para as crianças e perguntando para ela lá: o que você quer ser? Alguns falaram: quer ser médico, bombeiro, quero ser isso. E uma criança lá de talvez 7 para 9 anos, mais ou menos, ela falou assim: eu quero ser cachaceiro. Minha esposa até assustou com aquela palavra, cachaceiro.
E ela, não, você não vai ser isso. Orou por ele, repreendeu o mal. Mas nós descobrimos que a mãe dele era alcoólatra, a tia dele era alcoólatra, praticamente toda a família já era alcoólatra. E ele, ele como criança, falou assim: eu quero ser cachaceiro. Era uma maldição. Uma maldição você percebe como aquela doença que hoje até os médicos falam que tem doenças que são hereditárias, que tem possibilidade, como câncer, como outras doenças, mas você percebe que um tipo de doença pega toda a família. Todo mundo tem pressão alta, todo mundo tem tumores, todo mundo tem depressão daquela família. Isso é um tipo de maldição hereditária que pode ser emocional, espiritual e física na questão de doenças também. Então, quando nós começamos a lidar com essas pessoas e nesses processos de libertação, nós tentava descobrir se havia algum tipo de maldição hereditária. Descobrir se havia essa pessoa feito pactos consciente ou inconsciente com Satanás para fazer a quebra de vínculo e a renúncia à oração da renúncia, que nós vamos explicar daqui a pouco sobre isso. Então, é, algo que prendia as pessoas também e demorava muito essa pessoa ser liberta era a falta de perdão. Tinha pessoas que eram possessas de espírito mal, e quanto essa pessoa não perdoava, e quanto essa pessoa não liberava o perdão, o espírito mal não saía dela. A falta de perdão prende muitas vidas. E não importa o que a pessoa passou. Eu lembro que ministrando numa casa de uma pessoa e um familiar dela foi morto. Alguém, um assassino, matou e ela sabia quem era. E, e ela não perdoava essa pessoa que tirou um familiar dela de uma forma violenta, né? É, e sobre o perdão, não importa o que o mal grande ou pequeno que o outro tenha feito, tem que liberar o perdão. E eu falei para ela, você tem que liberar o perdão, porque ela tinha problemas espirituais e não liberava o perdão. E eu falei, quando você não liberar o perdão, você não vai ser livre. E, e até a última vez que eu conversei com ela, ela nunca liberou o perdão e nunca conseguiu uma libertação total sobre esse fato. Não importa o mal que fizeram contra você ou contra a sua família. Se você não liberar o perdão, você vai ser cativo em alguma área e talvez isso está bloqueando você de avançar. Para você entender que essas potestades, esses espíritos malignos, esse mal que domina a pessoa, pode dominar por áreas da pessoa. Às vezes ele atinge o casamento, às vezes atinge o ministério não cresce, ou a vida profissional amarra. Eu conheço um homem que ele falando para mim, pastor, ele era um trabalhador, acordava 4 horas da manhã, dormia 11 horas, ele tinha um ponto, um negócio numa cidade, que eu nem vou citar a cidade para não expor ele, mas na cidade era um ponto bom, muito bom, trabalhava também num serviço público, então ele trabalhava das 4 da manhã até 11 da noite e ele falou, pastor, não vejo prosperar, meu negócio não prospera, meu trabalho não prospera, parece que está amarrado. E eu falei, vamos orar por isso. E quando nós oramos por ele, nós descobrimos que existia uma obra de feitiçaria amarrando o negócio dele e nós descobrimos até quem fez, que era uma ex-funcionária dele que ficou com raiva dele e fez uma obra de feitiçaria. Talvez algumas pessoas que vão assistir esse programa, eu não acredito em feitiçaria, não acredito. Você não precisa acreditar. Entenda só, existe Deus, existe anjos de Deus, existe demônio, existe Satanás, existe o diabo. Jesus diz que o ladrão que representa o diabo, ele fala assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E ele fala, e eu, que ele era o bom pastor, e é o bom pastor, falou: vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, o ladrão vem para roubar, o diabo, seus demônios, vêm para destruir e, se for possível, até matar a vida das pessoas. Eu lembro que eu estava em um lugar, para você entender sobre trabalho de feitiçaria.
isso que aconteceu foi muito forte. Minha irmã falou assim, pastor, aconteceu o seguinte, nós trabalhava ali, e ela falou assim, ore pela irmã lá, ajude a irmã, porque aconteceu isso. Eles trabalhavam num lugar e tinha uma das funcionárias lá que falava assim: Ó, eu não gosto de fulano, eu não gosto de fulano, eu vou fazer uma feitiçaria para matar ela. E a outra falou assim: não, não para com isso, não faça isso, tá? Mas o que aconteceu? Passou uns 10 dias depois dessa conversa, a filha dessa irmã morreu morreu de um acidente. E aí essa pessoa falou assim: ó, tá vendo? Eu não consegui matar ela, mas matei a filha. Ela disse que tinha feito o trabalho de feitiçaria. Eu já vi muitas pessoas, por causa da feitiçaria, por causa da bruxaria, por causa de pactos com Satanás, ou que ela fez, ou que lançaram contra ela, preso, sofrendo de várias formas. E esse programa é para abrir os seus olhos e fazer oração específica para você ser liberto, ou seu familiar liberto, ou alguém que você conhece, amigo seu, ser liberto. Então, por isso que eu já vou falar, compartilhe esse programa. Muitas pessoas precisam ouvir isso, precisam entender dessa realidade do mundo espiritual. Entender que realmente existe forças malignas no mundo que estão aí para roubar, para matar, para destruir, e que muitas vezes, muitos problemas que às vezes a pessoa está passando e pensando que é algo natural, por trás daquele problema existe uma força espiritual. E Jesus disse que veio para libertar os cativos. E lá na carta de 1 João diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso no Evangelho de João. Mas na carta de João está escrito assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. No Evangelho de João diz que se o Filho vos libertar, sereis livres. E na carta de 1 João diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Essa realidade da batalha espiritual, Paulo fala em Efésios, do capítulo 6, do versículo 10, que ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes malignas nas regiões celestiais. Então, Paulo deixa bem claro que nós estamos em uma luta espiritual. Nós estamos em uma guerra espiritual. Então, Paulo fala aí dessa batalha espiritual que todo cristão enfrenta, que todo servo de Deus enfrenta, todo aquele que quer servir a Deus verdadeiramente enfrenta uma batalha espiritual. Como você sabe se você está sendo oprimido por Satanás? Primeiro, se você percebe uma área da sua vida que você nunca vai para frente. Nessa área você sempre está patinando, sempre parece que tem um bloqueio, tem uma barreira. Isso já é um sinal que talvez pode ter algum problema espiritual para sua vida. Se você tem costume de ver vultos, ouvir vozes, se você tem costume de ter pesadelo diariamente, pode ser uma opressão maligna. Se você é perturbado por pensamento de suicídios, se você é perturbado com pensamentos ruins diariamente, algo frequente, então talvez mostre que você está sendo perseguido por Satanás. E é tão forte essa perseguição. Uma irmã uma vez mandou para mim, que acompanha o canal, mandou uma mensagem: "Ai, pastor, estou assim, estou querendo sair de casa, não estou querendo sair de casa, eu estou mal, me sinto angustiada." E aparentemente tudo que ela estava falando parecia até um caso de depressão. A depressão pode ser algo físico, faltando tipo de vitamina no seu corpo, pode ser algo emocional, mas também pode ser algo espiritual. Então tem que pesquisar, tem que
nenhum pastor, nenhum psicólogo, pesquisar a origem da depressão. Então, mas eu senti, vou orar por você, posso orar por você? E na hora que eu comecei a orar pela irmã, mas eu falei assim, ó, vamos orar repreendendo o mal, né? Não sabe se isso daí é algo espiritual. Pode orar se repreendendo o mal? Ela falou, pode. E aí quando nós oramos repreendendo o mal, depois ela mandou o áudio para mim e mandou até a foto. Ela começou a vomitar e saiu uma gosma verde, meia preta, se ela disse que saiu dela, ela vomitou o mal e ela disse que já estava sentindo melhor. Então, o que ela estava sentindo não era algo emocional, não era algo físico, era algo espiritual que estava oprimindo a vida desta pessoa. Eu lembro também num lugar que nós estávamos ajudando uma mulher, ela ficava possessa e era tão forte, ela era pequenininha assim, baixinha e magrinha, mas havia uma força tão sobrenatural na vida dela que 4 homens para segurar ela para não se machucar, que às vezes manifesta o espírito mal na pessoa e ele mesmo tenta jogar a pessoa no chão, bater a cabeça na pessoa ou agredir pessoas também, pode ser isso. Então, e alguns irmãos segurar ela para ela não se machucar ou machucar os outros. E para você ver, era uma força tão sobrenatural que às vezes tinha 4 irmãos, irmãos grandes, segurando ela, e tinha um irmão que era até mais alto que eu, que ele ficava pingando de suor, porque era uma força sobrenatural. Se fosse natural, talvez um homem alto, como ele era alto, já dominava ela, mas 4 irmãos ainda era difícil, e nós dominando ela na autoridade do nome de Jesus, perdendo a força dela. E aí, um dia ela veio falar comigo, falou assim, ela manifestava sempre com aquela força do mal. E ela falou assim, pastor, sabe o que aconteceu? É, um dia eu estava saindo de casa e achei debaixo da minha casa, debaixo da escada da minha casa, um sapo com uma fita preta costurado. E ela disse que depois daquele dia, ela começou a emagrecer. Ela falou assim, pastor, se você me conhecesse, eu não era desse jeito, que ela era bem magrinha. Pastor, eu era 3 desse tamanho, eu era forte, gorda. Mas daquele dia que eu vi essa obra de feitiçaria, e provavelmente alguém fez uma feitiçaria contra ela, ela disse que começou a emagrecer, emagrecer, e tudo começou a dar errado na vida dela a partir daquela feitiçaria contra a vida dela. Então, algo lançado. Então, entenda só, sobre libertação, qual é a pesquisa? A pesquisa é o primeiro passo. Isso é uma maldição hereditária? Isso é algo que acompanha a família? Isso é algo que a pessoa fez, ela mesma foi na feitiçaria, ela fez pacto, ela fez trabalho, e por causa disso existe um espírito mal, porque ela mesma foi lá e fez pacto com Satanás, consciente ou inconsciente, ou isso foi lançado contra a pessoa. Alguém fez porque não gostava, tinha inveja, tinha ciúme, ou fez para o mal contra a vida da pessoa. Então, entenda só. Às vezes a pessoa recebeu um bolo, recebeu um presente enfeitiçado e não sabe. Mas entenda só, nós estamos fazendo esse programa porque eu creio que Deus quer quebrar todo tipo de maldição na sua vida. Deus quer quebrar todo tipo de mal na sua vida. Deus quer libertar você de todo mal. Então, primeiro passo, você tem falta de perdão para alguém, alguém te fez mal e você guarda mágoa. Se você quer entrar no caminho da libertação total, você tem que limpar o seu coração, você tem que perdoar qualquer pessoa que fez mal para você ou mal para um familiar seu, mal para sua família. Você tem que liberar perdão. Segundo passo, nós precisamos identificar como entrou o mal na sua vida. Se existe um mal espiritual na sua vida, como que foi que entrou este mal na sua vida? Foi Isso é uma maldição hereditária? Isso foi você que
fez algum trabalho de feitiçaria, isso foi algum trabalho lançado contra você para te amarrar? Entenda só, às vezes até coisas simples, a pessoa dá brecha para o inimigo entrar na vida da pessoa. Quando eu era criança, pessoas brincavam, tinha uma brincadeira lá que era do compasso para letras, para você receber mensagem do além, ou da caneta. Tinha caneta também, você mexer. Tudo que você tenta mexer com o mundo espiritual, você está dando brecha para o inimigo entrar na sua vida. Simpatias. O Brasil é cheio de simpatias. Quantas pessoas faz simpatia? E algumas simpatias são malignas, tá dando brecha. Você não deve fazer simpatia nenhuma. Você tem que crer em Deus e pronto, e acabou. E quando você começa a entrar em simpatia, você começa a dar brecha para o inimigo. Lê cartas, lê a mão. Talvez alguém já leu a sua mão, talvez alguém já leu as suas cartas para falar do seu futuro. Tudo isso já é brecha para o inimigo entrar de alguma forma na sua vida. Por isso que a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Então, nós temos que identificar como entrou, por que está, e depois fazer a oração de renúncia. A oração de renúncia é algo simples. Eu renuncio todo pacto, toda aliança que eu fiz com Satanás, consciente ou inconsciente. Eu repreendo espírito de engano, de mentira, de morte, de feitiçaria. Repreendo o espírito hereditário e familiar da minha vida e da minha família, em nome de Jesus. Eu renuncio tudo que for das trevas, só aceito na minha vida ao Senhor Jesus. Clamo pelo sangue de Jesus, que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, que o sangue de Jesus me limpa e que Satanás e todos os seus demônios vão para bem longe de mim. Que saia da minha vida todo tipo de maldição hereditária. Que saia da minha vida todo o mal e toda aliança seja quebrada em nome de Jesus. Eu renuncio e declaro: Espírito Santo, governe minha mente, minhas emoções, meu corpo. Espírito Santo, governe a minha vida, em nome de Jesus. Só fazer essa oração e o processo começa. E quanto mais você buscar Deus em oração, jejum, leitura da palavra, orando em línguas, que nós falamos muito aqui no canal, nas lives, isso te ajuda muito nesse processo de libertação. Jesus falou que o demônio sai da casa, e ele falou que a casa somos nós, e ele procura lugar que possa pousar. Ele não achando, volta para casa e a casa está vazia, limpa, e ele traz consigo mais 7 espíritos maus. Então, essa casa limpa, quando o espírito mau sai, a imundície sai, que ele é um espírito imundo, e a casa fica limpa. Mas só que se a casa não for preenchida com Deus, com a presença de Deus, com a unção de Deus, com a revelação do Espírito Santo, com a revelação de Jesus, da liberdade muitas vezes deste mal voltar. Por isso que tem pessoas que manifestam, fica nesse processo a vida toda sendo liberto na igreja, mas nunca é liberto de fato, porque sempre o espírito mal volta na vida dele, porque ele não preenche a sua casa. Então quero orar por você, orar por libertação. Orar para Deus te libertar de qualquer mal, de qualquer maldição, tudo que prende a sua vida. E para você, antes da oração, eu lembrei de um caso agora. O rapaz, eu estava dando discipulado para um casal, e ele tinha se convertido, a mulher dele já tinha se convertido, a mulher um pouquinho antes, depois dele. E eu ia toda, não lembro se era quarta ou terça-feira, ia na casa dele dar o estudo, tirar dúvidas. E um dia ele falou assim: Ó, pastor, eu quero falar para você que eu estou sentindo desejo de beber. Que desde os 9 anos
eu já comecei a beber aos 7 anos, que meu pai tinha um bar em casa e eu começava a pegar as bebidas escondidas e beber. Ele era um rapaz novo, acho que na época uns 30 e poucos anos. E ele falou, eu tô sentindo desejo de beber. E eu falei, vamos orar. A bebida existe a dependência química, física, emocional e espiritual. Então a bebida, e quanto mais anos a pessoa está na bebida, mais forte fica a pessoa dependente fisicamente, né? Emocionalmente e espiritualmente. Eu falei, vamos orar. Coloquei a mão na barriga dele, que foi a direção do Espírito Santo, e eu repreendi aquele espírito de vício, porque isso já acompanhava do pai dele. Repreendi o mal que estava querendo fazer ele cair, né? Que ele não estava bebendo mais, estava na igreja. E o que foi bom? Na outra semana eu voltei lá e falei, pastor, sumiu aquele desejo. Sumiu o desejo. Então era algo espiritual, não era só físico, não era só mental, era algo espiritual. E, e até hoje ele está na igreja, graças a Deus, sem beber, livre. Então, meu irmão, Deus quer libertar você de qualquer maldição. Talvez alguém estiver assistindo aqui, você talvez é preso no vício. Jesus me libertou dos vícios das drogas e da bebida. Jesus pode libertar qualquer pessoa das drogas, do álcool, da prostituição, da pornografia, da macumba, da feitiçaria, da bruxaria. Seja lá o que for que prende a sua vida, e você fala, eu quero ser livre disso. Jesus pode te libertar. Jesus pode e Jesus quer te libertar. Ele quer tocar a sua vida. Ele quer libertar a sua família. Em nome de Jesus. Então, quero fazer essa oração para Deus estar te abençoando e Deus estar libertando você. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar agora por todos. E que no nome de Jesus vai repreendendo todos os demônios. Vai repreendendo, meu Pai, todo espírito mau, espíritos hereditários, espíritos familiares, espírito de morte, de doença. Em nome de Jesus, espírito de loucura, espírito de bebedeira, de vícios, de drogas, espírito de adultério, espíritos malignos, espírito câncer, espírito da bactéria, da inflamação, da infecção, da depressão, todo espírito mal que se apodera do físico, da mente, das emoções, espírito que trava as finanças, que amarra as finanças, que traz falência, em nome de Jesus, seja repreendido todo mal, seja repreendido toda maldição, que no nome do Senhor Jesus que haja renúncia de pactos feitos, todo pacto que foi feito por essa pessoa, que o reino de Satanás seja quebrado e destruído em nome de Jesus. Nós clamamos pelo sangue de Jesus agora, que o sangue de Jesus venha sobre todos que estão assistindo este programa e que ele seja livre, que ele seja liberto, que ele seja transformado pelo poder do nome de Jesus agora. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar visitando agora pelo poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você conhece alguém que precisa de libertação? Escreve o nome desta pessoa, que nós vamos continuar orando por essa pessoa para ser livre. Seja libertação do álcool, das drogas, da feitiçaria, seja algum casal que está passando de crise, seja pessoas que não conseguem prosperar, faz de tudo, é esforçado, é trabalhador, é alguém que tem talvez vários cursos e mesmo assim não avança. Escreve o nome dessa pessoa que nós vamos continuar orando por ela e compartilha esse programa para mais pessoas ouvir e ser despertado que muitas vezes ele está sofrendo porque pode ser algo espiritual por trás daquele sofrimento. Estou falando, pode ser, cada caso é um caso, mas compartilhe esse programa. Então, que Deus abençoe você, meu irmão,
se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nas cartas de João diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, toda obra do diabo na sua vida, em nome de Jesus, eu declaro, está desfeita agora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.